Então, fico muito feliz de receber aqui Christian Indolence Dunker, psicólogo de origem, psicanalista evidente, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, autor de alguns livros, em especial o último, Estrutura da Clínica Psicanalítica, por sinal está concorrendo ao Prêmio Jabuti. Então, precisamos voltar lá para que ele ultrapasse outros livros de outras orientações teóricas. Fez trabalho político lá no site. E me suportou em todos os sentidos da palavra durante 4 anos, foi meu orientador na minha tese de doutorado, me suportou mesmo. E além de ser membro de uma escola de psicanálise, da qual eu faço parte, que é a Escola de Psicanálise do Sono, no campo lacaniano, já há bastante tempo também. E a principal razão de ter convidado o Christian é, primeiro, saber que ele traria algo interessante para a gente pensar, mas fundamentalmente é um sujeito que nunca diz não a um convite. Já convidei ele várias vezes. Ele só falou não uma vez, convite para vir aqui falar, entendeu? Só teve um não uma vez quando estava impossibilitado. Então, obrigado, Leandro. Obrigado, Cassiano. Vocês aqui nessa noite fria, valentes, interessados na palavra. Eu vou colocar algumas ideias, algumas notas, e depois espero as colocações, objeções e questões de vocês. Palavra de honra, intimidade e promessa na precariedade dos laços. Palavra de honra, intimidade, promessa, precariedade e laços. Há uns 15 anos atrás eu fui fazer uma conferência em Istambul. Primeira conferência em inglês. História grande. E era um negócio desse tipo, assim. A topologia inversa, no cateto oposto, na psicanálise lacaniana e tal. E terminada a conferência, como acontece em alguns eventos assim, científicos, fora do Brasil, eles têm uma espécie de um auditor, alguém que é contratado para o congresso, que não é bem daquela área, mas entende o que está acontecendo, para fazer uma fiscalização, assim, fazer uma auditoria. E no caso dessa conferência, era uma figura, jamais esquecerei, figura da Academia de Ciências de Moscou. Uma senhora que parecia vinda assim da KGB, só faltava o boné do Stalin. Terminei a conferência, ela... Falei, agora a coisa complicou, Vem aqui, garoto. Cheguei lá dela assim, respeitoso, então, a senhora teve presente e tal. Tudo bem, acho que passa. Você falou, tá ok. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nunca mais de uma ideia. Não tem mais de uma ideia. Você vai falar no congresso, você traz uma ideia. Não 2, não 3, não 4. Só uma. E aquilo, para mim, foi um elogio, Quer dizer, passei na sabatina, mas foi uma mensagem assim do outro, Nunca comece a misturar 4 ou 5 ideias, tenta voltar e tal. Daí eu cheguei para preparar o encontro de hoje. Palavra de honra, intimidade, promessa, precariedade dos laços, e eu tive que lembrar da figura da Academia de Ciências de Moscou e da promessa que tinha feito para ela. Jamais mais de uma ideia. Estou aqui com 5. Falei, puta, ela tinha razão. Porque daí você começa a se embaralhar. São 5 coisas, 6, por onde você começa e tal. Mas isso também tem o seguinte detalhe, Ou seja, revela uma relação assim, inicial que a gente tem com a promessa. Que é que a gente lembra dela quando já é tarde demais. Quer dizer, quando você já não a cumpriu, quando você a transgrediu, você já propôs um negócio com 5 ideias,
promessa foi para o brejo, né? Ela pode ser reatualizada, ela pode ser refeita, etc. Mas comecei a pensar nessa propriedade curiosa da promessa, né? Que ela age em silêncio, né? Que a promessa ela é composta por um instante, né, de enunciação, quando a gente declara algo, né? E depois ela fica, né? Até que reemerge um determinado momento de transgressão, e você passa do ponto, quer voltar para trás, enfim, dá um problema. De fato, uma observação muito precisa de uma filósofa que vocês devem conhecer, chamada Hannah Arendt, né? Condição Humana, uma das reflexões mais verticais sobre o que é o homem, né, no século passado. E a Hannah Arendt tem uma definição lapidar do que é o homem, né? Não é uma definição antropológica, não é uma definição assim por comparação com o animal, mas é uma definição pela palavra. O homem é alguém que se define porque fala, porque é capaz de ter uma relação com a palavra. E mais especificamente porque é capaz de fazer 2 atos, e somente 2 atos, que o constituem como humano. O primeiro é prometer. Não há como a gente imaginar um correlato da promessa para uma abelha, por exemplo, para um gato, mesmo para um primata superior. E o segundo é perdoar, desculpar. Quer dizer, a lógica justamente que eu apresentei aqui, né? Uma certa antecipação, né? A promessa é uma aposta, né? Um vislumbre do futuro, é uma forma da gente se dizer mais além de onde a gente está, né? A gente se colocar numa ausência, né? Que seria eu do que serei daqui a 10 anos, 15 anos, 5 anos, né? Não posso saber. Mas por um misterioso mecanismo, eu me arrisco. Né? Eu verdadeiramente me arrisco. Né? Eu prometo. A promessa aponta para o futuro. E o perdão, né? E a desculpa, e a não cumprir, vamos refazer, vamos dar um passo atrás. Quer dizer, um gesto sumamente simbólico. Né? A gente lembra muito mais do outro, né? Quer dizer, a promessa como um verdadeiro ato simbólico, mas voltar atrás é um ato humano que, quando falta, tudo se complica, né? E quando a gente não consegue fazer isso, a gente portanto, pensando na área, se desumaniza. Bom, mas um anatomista da alma que investigou essa questão, por onde eu queria começar a apresentar a tese, né? Que tem que ver com a função da intimidade, principalmente da intimidade, né? Num contexto contemporâneo, que eu nomeei aqui de precariedade dos laços. O que é precariedade dos laços? Que, de repente, nós inventamos um jeito de viver em que a gente, ou uma boa parte das pessoas, não sabe mais que tipo de relação tem com o outro. Né? A gente poderia dizer assim, mas isso importa? Vou tentar mostrar que importa sim. Né? Mas, na clínica, na experiência comum, começam coisas do tipo, é um rolo, é um caso, é uma situação indefinida, são encontros, ficar, mesmo assim, ex-maridos que se ficam com ex-mulheres, e há uma instabilidade, uma indeterminação que a gente sente como generalizada dos laços. Né? Por exemplo, isso no âmbito assim, das experiências amorosas, desejantes, subjetivas. Mas se a gente for generalizando, a gente vai ver que isso é extremamente assim, sincrônico, extremamente paralelo com, por exemplo, uma generalizada precariedade dos laços de trabalho. Né? Quer dizer, eu que terceirizo, eu trabalho quando dá, se não dá, também eles me põem para uma outra condição, PJ, PF, enfim, há um processo global. Né? Precarização dos laços de trabalho, mas também precarização dos laços de produção. Né? Cada vez mais se produz por projeto. Né? Bom, você tem uma ideia, então a gente se junta e faz. Né? Cada vez mais se precariza a saúde, a educação, a ideia de futuro, de repente ela ficou muito curta. Né? As empresas, né?
O que foi um diagnóstico possível para a crise de 2008? Uma precarização total dos planejamentos financeiros de empresas de primeira envergadura, de presença mundial. Né? Quer dizer, então você maqueia o balanço, você compra o contador, você monta uma bonita história para o board, você cria uma situação, mesmo naquilo que deveria ser o fulcro, né, da ordem, né, da organização, você monta uma situação de precarização. Né? Tem autores que definem o capitalismo dessa maneira. Assim, é a administração da precarização. Né? Então, cada vez mais é interessante precarizar para administrar a precarização, para gerir a precarização. Bom, mas o mestre anatomista da alma que eu queria convocar aqui é o Nelson Rodrigues, né? O autor brasileiro, que num conto chamado Para Sempre Fiel, discutiu verticalmente o tema da promessa. Né? Ou seja, exagerou de tal maneira que ilumina para a gente o que está contido num ato de palavra como esse. É a história de dois amantes, dois namorados, onde Odion diz o seguinte: eu não acredito em mulher nenhuma, entendeu? Olha, tive até agora, digamos, umas 10 namoradas, 10 ou 12 ou 13. Muito bem, todas, absolutamente todas, sem exceção, me passaram para trás. E às vezes eu penso que a minha sina, a minha vocação é ser traído. Impressionado, o Daleia, a namorada, mexeu o canudinho no fundo do copo vazio, ergueu o rosto e disse: posso falar? Claro. Por cima da mesa, ela põe a mão do namorado e diz: não há no mundo um amor que se compare ao meu. Você é o meu primeiro amor e será o último. Promessa, né? Segundo momento do conto, né? Você pode achar que é complexo, mas o fato é o seguinte: eu não acredito em você, não consigo acreditar. Pergunto: você acha que eu posso me casar sabendo que você é traído? Ela viu-se atônita. Mas, assim, você me ofende. Odion levanta-se também, pisa o cigarro no chão e ri amargo. Viu? Você já está ofendida. E a mulher que ama no duro, ama batata, começa por não ter amor próprio. Como terá? Como amor próprio? Com amor próprio, não há amor. O Daleia agarra seu namorado. Você quer que eu faça o quê para provar o meu amor? Eu faço o que você quiser. Você está esquentando, né? Não me interesso, não interesso nem a você, nem a mulher nenhuma. Ele inverte a situação agora. Agora mesmo, nesse momento, eu estou pensando que você há de me trair. Um dia isso vai acontecer. Eu sou um doente mental. Num esgar de choro, ela lhe pede: arranja outro namorado, arranja um sujeito que acredite em você. E ela responde chorando: e se eu provar que eu te amo? Se eu provar que te serei fiel até morrer? Ele balança a cabeça. Provar como? Você pode jurar pelo futuro? Esse é o nosso ponto hoje aqui. Você pode jurar pelo futuro? Hoje você gosta de mim, muito bem. E amanhã? Gostará ainda? Evidente, eu não mudo. Responde com identidade, né? Evidente, eu não mudo. Odion segura a pequena pelos 2 braços. Foge de mim, eu sou um caso perdido, completamente perdido. Vinha chegando o ônibus e o Daleia queria ficar ainda, mas ele insistiu: vai, amanhã conversamos. E ela assim vai embora. E o conto continua nessa batida. Ainda viram-se 3 ou 4 vezes, e foram encontros cada vez mais penosos. Ele a atormentava sem dó nem piedade. Quando é que você vai me trair? Quando? Fala para mim. O Daleia, que amava muito, que o amava cada vez mais, respondia: guarda as minhas palavras, ainda hei de provar que nunca trairia eu você. E ele: duvido. E eram estas as palavras, então, que foram encontradas, escritas a lápis, do lado da cama de Odileia, morta, né? Envenenada, quase como sempre, porque tomou veneno de rato. Né? E Odileia chega transbaforido e encontra essas palavras
né, escritas do lado do corpo da sua amada: as mortas não traem. As mortas não traem. E aí ele então agarra a mão da Lélia e diz: agora eu sei que você era realmente o meu grande amor e jamais vou te abandonar pro resto da vida, porque você provou para mim que não vai me trair. Você matou, né? Suicidou como prova maior e cabal, né? Provou, né? Respondeu, né? A essa inquirição sobre o fundamento do juramento. Acho que o Nelson Rodrigues pegou algo profundamente assim humano, essa resposta assim, mirabolante e tabulada por essa mulher, né? Ou seja, o único ato que está à altura, né, do juramento, que é capaz de confrontar o juramento e ao mesmo tempo de aniquilar a possibilidade do perdão, da desculpa, é o suicídio, né? O suicídio, ele mostra, né, manda uma mensagem que não tem volta, que não pode ser refeita, que não dá para pôr um passo atrás. Bom, então eu espero que com isso vocês entendam o problema que eu quero colocar, né? Dizer, a radicalidade do que significa um juramento, e eu estou enquadrando a palavra de honra como que aquela palavra que a gente empenha como o que o Lacan chamava o juízo e fundamento último do meu ser. Por isso que tantas pessoas acham tão importante o crédito, né? Perder o crédito, ter o nome sujo, não perder o quê? A possibilidade, não de consumir, mas de fazer novas promessas, né? Perder o crédito é profundamente desumanizante. Mas, contra essas trivialidades que estou apresentando aqui, há uma segunda leitura, uma leitura sobre o contemporâneo, que vai argumentar o seguinte: nós estamos sofrendo de uma patologia social da degradação da palavra, né? Ou seja, tudo isso que está acontecendo de ruim no plano político, ético, da educação, da moral e do amor, no fundo pode ser entendido por um desgaste, por uma perda, por uma degradação do valor da palavra. Estamos em época de eleição, quantos políticos não vão se esgarçar, né? Vão virar de ponta cabeça para dizer: a minha palavra ainda tem algum valor, alguma força, né? Confie em mim. Bom, quem inaugurou esse diagnóstico talvez tenha sido um poeta francês chamado Mallarmé, um poeta que era ao mesmo tempo alguém que estava refletindo sobre o sentido da modernidade, poeta do início do século XIX, né? E numa das suas poesias ele compara a palavra à moeda. A palavra é a que a gente usa para trocar, assim como moeda. E ele dizia: já há, desde um determinado certo arco histórico, a nossa moeda, a palavra, ela foi perdendo, ela foi sendo tão usada que ela foi perdendo a sua efígie, ela foi perdendo a face de um lado e do outro o seu número. Vejam só, a moeda tem dois lados. Um lado, vamos dizer assim, que é aquele que engove trust, né? Aquele que seria o fundamento do juramento, né? Aquele que é o fiador da honra contida na moeda. E no outro a gente tem o valor, né? 5, 10, 15, 20 reais, assim por diante. Mallarmé dizia: a nossa época, no começo do século XIX, a nossa época é uma época que olha para a moeda, que olha para a palavra e percebe nela um desgaste, de tal forma que a gente não consegue mais nem reconhecer o seu valor, nem reconhecer o seu fundamento, aquele que seria, vamos dizer assim, o garantidor da palavra. Na minha conversa hoje eu gostaria de propor um cruzamento, na verdade uma tensão, mas não uma tensão muito forte, entre dois autores dessa matéria. Um é Jacques Lacan, um teórico que refez toda a psicanálise a partir dessa evidência muito simples. A psicanálise, aliás, é um leitor de Mallarmé, né?
a psicanálise é uma forma de reconstituir o valor da palavra. Ela é uma terapêutica, ela é uma clínica, ela é uma experiência ética que, no fundo, só faz isso. Ela pega uma palavra gasta, né? Pega uma palavra que perdeu o seu fundamento e restitui isso para aquele que está na experiência psicanalítica. E por isso, para ele, a psicanálise é uma experiência profundamente social. Né? Porque ao reconstituir o estatuto simbólico da palavra de uma pessoa, espero mostrar isso para vocês, todo o universo humano é reconstituído. Bom, tem então essa tese do Lacan, né? Uma tese clínica, né? Que reconhece o fato trivial de que o que a gente faz numa psicanálise é falar, né? Só que também reconhece e faz o diagnóstico continuado do Mallarmé, de que a maior parte do tempo a gente não fala de verdade. A gente empurra a palavra, né? A gente diz, usa a palavra para dizer que tem pão na geladeira, a gente usa a palavra para, enfim, se comunicar, a gente usa a palavra de muitas outras maneiras que não ali onde a palavra é imprescindível. Esses momentos em que a palavra é imprescindível são cada vez mais raros, e cada vez mais difíceis e cada vez mais impossíveis para o neurótico. Né? Cura da neurose é facultar alguém que ela se aproprie do que nós vamos chamar aqui de palavra, né? De fala. Bom, uma tese então do Lacan. Segunda tese, mais contemporânea, esse trabalho do Giorgio Agamben, um filósofo italiano, está vivo, né? Discípulo de Foucault, uma das vedetes ainda do circuito internacional do pensamento, do debate, né? Clássico conhecido dele maior chama-se Homo Sacer, né? Que é um estudo muito assim, impactante, né? Sobre o direito romano e sobre uma figura do que existe dentro do direito romano, que é aquele sujeito que pode ser morto impunemente. É um cara, uma pessoa, é um homem, vamos dizer assim, mas é um homem daqueles para quem o Primo Levi faz a pergunta: é isso um homem? Ele vai dizer qual o limite do que significa ser um homem? E o Agamben vai lá escavar essa condição e dizer: olha só, isso aqui estava lá no começo, hein, antes da modernidade. Tem essa figura do matável, do cara que você elimina, e isso não é um crime. Ou seja, isso pela lei não é um crime. Que você mata, mas ele não merece funeral. Que você mata, mas ele não é assassinato. Ele é eliminado. O Agamben vai procurar essa figura para justificar o que aconteceu nos campos de extermínio, né? Nos campos de concentração, e dizer: isso não foi invenção dos alemães ou do Stalin, isso já está agindo dentro da nossa cultura, só que a gente não tinha atentado para isso. Bom, então, recomendo a vocês o Homo Sacer. E o Homo Sacer tem vários capítulos, né? 1, 2, 3, esse aqui é o último. E que se chama justamente o sacramento da linguagem, a arqueologia do juramento. Ou seja, a questão do Homo Sacer vai migrando até que ele se confronta com esse problema, né? Que é o estatuto filosófico, o estatuto psicanalítico da palavra que está em jogo no juramento. Tem um problema, e agora eu consigo diagnosticar a natureza desse problema, na nossa relação com o juramento. Algo se perdeu. Isso que está perdido vai gerando sintomas. Isso que está perdido vai gerando destituições da palavra. Isso que foi perdido gera impossibilidades de reconhecimento. Ou seja, a gente sofreria, vamos dizer assim, de uma dificuldade estrutural em reconhecer certas experiências, porque algo lá no começo relativo ao estatuto do juramento foi perdido ou foi problematizado, né? E é por isso, consequência tirada pelo Agamben, que a política assume a forma de uma oikonomia, ou seja, linda essa expressão, de um governo da palavra vazia sobre a vida nua. A vida nua é essa que pode ser morta, é essa que é uma vida administrada, né? Essa que pode ser tirada impunemente. Ele está definindo a política a partir dessa consideração, dizendo que a política não é mais
espaço comum, né? Mas é a administração econômica, né? O governo da palavra vazia sobre a vida do homem. Segundo ponto, né? Essa degradação explicaria indiretamente nossa tendência a recorrer, vamos dizer assim, a uma espécie de sistema de garantias, né? Ou também, a gente pode chamar isso de uma compulsão legislativa, né? Que hoje no nosso país é assim, saliente. Ou seja, nossas relações, vocês concordam, eu vou passar rápido nessa tese, mas é uma tese que já mal desenvolvi em outros lugares. Nossa forma de vida predominante passou a ser o que a gente chama de vida em forma de condomínio. Ou seja, acabou o espaço público, a gente tem espaços que são semipúblicos, definição murados, um muro, né? Onde você cerca e diz agora aqui é meu, e o que eu faço? Eu começo a produzir leis. Vamos, condomínios, né? Condomínios seja de prédios, seja de casas, né? Que aliás é o nosso ideal, né? Um dia eu vou crescer, ser alguém na vida e comprar uma casa num condomínio. Por quê? Porque aí eu estou seguro, né? Aí eu estou numa vida apartada, né? Eu estou numa vida que tem leis próprias, que eu posso garantir regular a minha felicidade, eu estou seguro, né? Quer dizer, se vocês forem mudando a chave, vocês vão ver como um condomínio é uma versão de um campo de concentração. Só que mais planejada para satisfação, prazer, felicidade, etc. Né? Mas você tem justamente esse fato sintomático, né? De declínio da palavra. Um dos retornos do declínio da palavra é que a gente substitui a palavra pelo contrato jurídico. Você bateu no meu carro, nós vamos conversar. Não, eu vou te processar. Mas, peraí, não tem como a gente conversar. Não tem como a gente conversar. Eu vou te processar. Ou seja, há uma espécie de demissão, né, subjetiva, coletiva, social, da confiança na palavra. Né, de que a gente pode trocar palavras e por meio da troca de palavras e por meio de atos de reconhecimento, resolver conflitos, diferenças, oposições e assim por diante. Né. Pense. Você aceita a ideia, mas esse é um modelo em expansão. Né? Formas de vida cuja regra é o condomínio. Condomínio significa muro, condomínio significa compulsão legislativa. Não sei se vocês têm essa imagem, né? Como é que funciona o condomínio? Todo mundo livre, feliz e contente. Daí vem uma criança de bicicleta, deixa a bicicleta caída na rua. Vem uma velhinha andando, tropeça na bicicleta, cai, quebra o pé. O que acontece? Vem um cara que soluciona os problemas de condomínios, que é um síndico, também conhecido como gestor, administrador, ou seja, o cara que ele vive da administração da precariedade. Né? O que ele faz? Proíbe a bicicleta, claro. Por que você vai... Ou a velhinha, e talvez os dois, no começo vai a bicicleta, depois vai a... Velhinhas não podem andar, no final, enfim, estão todos trancados em casa mais seguros. Porque agora nós temos uma lei que resolve um problema. Bom, expansão generalizada disso. Nas palavras do Agamben, né? Proliferação espetacular, sem precedentes, de palavras vãs de um lado e de outro de dispositivos legislativos que procuram obstinadamente legiferar sobre todos os aspectos da vida, sobre a qual já parecem ter nenhuma possibilidade de conquista. Essa é uma ideia Foucaultiana. Onde houver uma vida, a gente pode encontrar um regulamento e administrar esse pedaço de vida. Bom, ou seja, esse sintoma do mal-estar com a palavra, que assume formas cada vez mais curiosas, do ponto de vista psicopatológico, inclusive. Né? Tem uma síndrome descrita pelos psiquiatras japoneses, vocês viram falar, que refere um aumento crescente de crianças que param de falar. Né? Não são autistas, não tem nenhum problema fonoaudiológico, são crianças que vivem em escolas estritamente baseadas na escrita, em computadores estritamente baseados na escrita, em
junk food extremamente baseado em trocas físicas. De repente a criança não fala mais. E ela não fala, e ela é exposta a situações de, mas então o que você acha disso? E não é que ela está se recusando, não é uma, isso também tem, né? Quer dizer, um mutismo seletivo, criança que só fala com a família, fala com o professor, também é outro ramo dessa patologia. Mas é uma espécie de suspensão da experiência da palavra falada. Né? Inversamente, o que começa a acontecer? Cada vez fala-se mais. Né? Se alguém quiser ter uma vida corporativa minimamente viável, tem que saber falar. Né? Nas apresentações da companhia, cada vez você fala mais. Por quê? Porque você percebeu que há algo extremamente valioso na possibilidade de pôr em ato a sua palavra. Né? Ou seja, não mandar um memorando, não passar um telex, não escrever um texto, falar com a língua que Deus lhe deu. Um dos sintomas do mal-estar com a palavra é de que nós desconfiamos muito, né, da palavra oral. Né? Nós tentamos substituir qualquer coisa que dependa da palavra falada pelo contrato jurídico, pelo escrito, né? Pelas garantias que a gente começa a construir de quê? De que se está escrito, se ele volta atrás, eu não vou ser enganado. Ou seja, o que a gente tenta se defender? Justamente da potência de promessa da palavra. A gente tenta administrar a promessa. Né? E a promessa é essa precariedade. A promessa é a dimensão da palavra que nos joga no tempo e que nos joga, como a gente viu no conto do Nelson Rodrigues, com esse imponderável que é como é que eu vou manter uma palavra se eu vou me transformar no tempo, se o outro vai se transformar no tempo, se o mundo vai se transformar no tempo. Como é que eu vou ser um louco de apostar, mesmo assim, que daqui a 5 anos, 10 anos, 2 anos, 1 mês, eu ainda vou ter que pagar a conta dessa palavra? E vou esperar, né, que o outro mantenha a palavra? No que eu vou basear isso? Na honra? Ou seja, chegamos na palavra de honra. Né? Uma nota histórica sobre o uso, né, dessa conotação de honra como honestidade. Né? Que se refere a um momento preciso da história. Né? Esse é um personagem que surge na França, né? Um tipo de subjetividade. Momento imediatamente pós-Revolução Francesa. O honnête homme, o homem de honra, o homem de palavra, o homem honesto. Né? Por quê? Porque até a Revolução Francesa a gente tinha posições sociais que eram estritamente delimitadas. Né? Se você é rei, é rei. Se é duque, é duque. Se é camponês, é camponês. Se é ferreiro, seus filhos serão ferreiros. Se é dessa cidade, você continuará nessa cidade. Você tinha um sistema, vamos dizer assim, posicional de identidades importantes e garantias. Né? Havia leis muito curiosas. Assim, se você não é um aristocrata e usa uma casaca com mais de 10 botões, você pode ser preso. Porque você está ofendendo o código que diz quem você é. Eu olho para você e você tem casacos até 8 botões, nobres. Menos botões, plebeus. Mais botões, nobres. Bom, e no momento em que isso é suspenso, né, quer dizer, que você não tem mais esse código de garantias, que surge a figura do honnête homme. Ou seja, que é aquele que só tem uma coisa para dizer quem ele é. E essa coisa é a palavra. Tem que falar. Quem é você? Não sou o ferreiro, não sou o rei, não sou o plebeu, não sou... Eu sou alguém que depende radicalmente do que eu falo e do que eu prometo para o outro. Né? Bom, acho que está colocado o problema. Agora eu vou reduzir o problema àquela que é, como o Nelson Rodrigues trouxe para a gente, o juramento mais difícil de fazer, a promessa mais louca, né, dentro de todas as loucuras que estão postas cada vez que a gente promete algo. Né? Desde vou fazer a conferência na sexta-feira contra o trânsito de São Paulo, Anchieta, Mercedes e companhia. Bom, a mais louca que a gente pode fazer
é composta por 3 palavras, né? Eu te amo. Essa é a promessa, ao mesmo tempo, mais cobiçada, experiência de alguém, e mais difícil, e cada vez mais difícil de ser posta em cena. Né? Não sei se vocês viram aquele filme, O De Volta 2, né? Sensacional, com Meryl Streep. E é um filme que narra, eu vou usar ele bastante hoje, né? Porque ele narra uma situação em que você tem uma perda de intimidade. Né? O casal, sei lá, 50 anos, criou os filhos, etc. E eles se amam, só que eles não sabem mais disso. Né? E eles não sabem mais disso porque, bom, do lado dele, principalmente, essas 3 palavras são impossíveis. Né? É como se houvesse aquele filme, né, do Buñuel, né, o Anjo Exterminador, houvesse uma bolha, né, uma venda, e a hora que ele vai falar alguma coisa, assim, a mão cala e ele não consegue dizer. Né? E cada vez mais a gente encontra pacientes, mulheres e homens que vai, volta, vira, fica, dorme, viaja, conhece a família, marca o dia do casamento, mas não sai. As 3 benditas ou malditas palavras não saem. Né? E o mais curioso é que para muitos desses pacientes há ao mesmo tempo uma sobrecarga dessa promessa. Ou seja, tudo ou mais o mundo pode dar errado. O mundo pode ir para o brejo. A família pode ir para o beleléu. Eu posso perder meu emprego. Que me importa o universo desde que eu tenha, desde que eu o amo, desde que ela me ama. Ou seja, há um ponto justamente, né? Então, as 2 faces da moeda, a face do valor, né? E a face do fundamento. É como se esse fosse um ponto que define a possibilidade de existência subjetiva. Não só o modo, né? Sou bom ou mal, pobre ou rico, mas existir ou não existir depende desse fundamento, ou seja, que pelo menos um me diga e eu te amo. Né? Vamos testar a incontornabilidade dessas 3 palavras. Né? Por exemplo, um dos argumentos mais usados pelo pessoal de semiótica, pelo pessoal que estuda cultura contemporânea, de que a nossa cultura ela tem se tornado uma cultura menos verbal, né? Cada vez menos verbal, cada vez menos oral, e cada vez mais por imagens. Né? Não só pelo valor corporal das imagens, mas pela imagem como um elemento de comunicação. Então, a palavra teria se degradado, ela teria perdido seu valor, porque no fundo a imagem substituiu a palavra. Né? E o mote fundamental é: uma imagem vale mais que 1000 palavras. E essas que falam que nunca não consigo dizer as 3, eles dizem isso. Uma imagem vale mais que 1000. Ela sabe, porque ela vê isso, e eu vejo isso nela. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Bom, então vocês aí, tentem substituir essas 3 palavras por uma imagem, sem legenda, hein? Me dei uma só, olha para a imagem e diga: eu te amo. Faça esse exercício. É curiosamente assim complicado, porque a gente coloca imagens e elas começam a se confundir, variar para, bom, 2 filhos, o filho e o pai e a mãe, eu tenho carinho por você, I like you. Qual é exatamente a imagem que eu, indiscutivelmente, sem dúvida, posso traduzir por eu te amo? Se alguém tiver uma, por favor, eu estou procurando, não achei a solução para esse enigma. Né? Ou seja, no juramento está em jogo uma dimensão, um problema, né, de filosofia da linguagem, né, Santo Agostinho isolou ele pela primeira vez, Wittgenstein voltou nele séculos depois, que é o problema da designação ostensiva. Né?
Quando eu digo, olha isso, como é que você sabe que eu estou apontando para a parede e não para a ponta do meu dedo? Talvez a unha. Ou quiçá o colorido da parede, ou a densidade da parede, ou o fato de que essa parede tem um oco. Como, enfim, você sabe como decifrar que isto é isto. E justamente a potência dessas três palavras, eu te amo, reside no fato de que ele é um ato performativo. Ele é um ato que designa algo que a gente não consegue saber o que é. Quando eu digo eu te amo, ao que eu estou me referindo? A minha essência interior que quer ficar junto com a sua para sempre? Ou seja, essa palavra tão definidora, tão importante, ela só funciona porque ela é vazia. Ela é tão vazia quanto isto, aquilo, amanhã, a coisa, o treco, aquele outro. Só que ela é vazia do ponto de vista da sua denotação, né? E justamente por ser vazia do ponto de vista do que ela significa enquanto objeto coisa, ela é plena, ela é potente do ponto de vista do que ela faz entre os participantes deste enunciação, desse evento que é eu te amo. Depois que alguém diz isso para você, esse alguém não é mais o mesmo, você não é mais o mesmo, os dois não são mais os mesmos, e todo mundo que ouviu esse negócio também já, ali está rolando alguma coisa para além do nosso controle, e a coisa está pegando. Percebe? Quer dizer, que os filósofos da linguagem chamam de performativo. Né? Quer dizer, quando a palavra, ela, em vez de representar, ela faz alguma coisa, ela age. Né? É isso que o Lacan chama de ato. Né? No fundo, o ato psicanalítico é um ato de se apropriar do ato potente, presente na palavra. Segundo exercício, né? Exercício, aliás, baseado na clínica, né? Eu mostro meu amor em atos, não em palavras. Eu não preciso dizer, ela sabe perfeitamente, né? Já ouviram essa? Ela sabe que estamos juntos há 50 anos, etc. Onde é que está, pergunto a vocês, né? Os atos que dizem eu te amo? Quando pega os filhos da escola? Pode ser, né? Ou quando faz a compras no mês. Ou então é quando não chuta o cachorro quando chega em casa mal-humorado. É quando vê o futebol? É esse? Quando presta atenção nela. Quer dizer, é nesse momento que, quer dizer, eu te reconheço como aquela que eu te amo. Mas é problemático, porque quando a gente presta atenção nela, alguma coisa deve estar errada, né? Porque normalmente não é assim. Está querendo o quê? Pedir desculpas. Fez alguma. Olha lá, promessa, desculpa. Tudo bem, tem os atos, tem os momentos, mas eles são bastante indeterminados, né? Eles padecem da mesma exatamente assim localização que a gente tem para uma imagem vale mais que 1000 palavras. Terceiro contra-argumento sintomático, ou seja, terceira forma de palavra vazia. No fundo é isso que eu estou descrevendo para vocês, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, porque todas as palavras são vazias, essas 1000, né? Eu mostro o meu amor em atos, não em palavras, porque essas palavras não falando mal, né? E terceiro, ela sabe que eu amo, por isso não preciso dizer. Eu já disse, fui lá uma vez, testemunha, cidade inteira, né? Fiz um ato de fé, já disse. Sabe aquelas coisas que a gente fala para criança? Já falei uma vez, então você fixa bem nesse instante. E eu falei, estou falado, né? Quer dizer, enquanto eu não disser outra coisa, está valendo, que nem jogo do bicho, né? Valendo o que foi dito antes. Né? Bom, o contra-argumento aqui é o seguinte: por que
tão difícil, né, se a enunciação dessa posição é que no fundo é indiferente. É indiferente dizer ou não. Aliás, é indiferente casar, né? A gente já é casado. Ou então, é indiferente pedir em namoro, porque afinal a gente fica sempre. Vejam lá, incidência da palavra que fala, né? Ou seja, como é que ela já sabe? Ela já sabe porque eu disse uma vez, mas como é que eu sei que a promessa continua funcionando? Veja que foi por aí que eu comecei. Se a essência da promessa é permanecer em silêncio. Porque, claro, a outra que pergunta, não, me diz que você me ama, o que você não tem? Palavra vazia. Essa não vale. Por quê? Porque não é só promessa, é resposta à reposição de uma demanda, um pedido, entrega aí 2 caixas de eu te amo. Não é assim. Isso não é um juramento. Só vale se for um juramento, só vale se for um performativo. Bom, ou seja, a palavra de honra, que supostamente nos falta, né, é a prática mesma da honra, uma espécie de ligação entre o amor próprio e o amor a uma comunidade, a uma experiência de sentido, a uma experiência de destino. A honra seria ainda nosso modelo do que é um bom compromisso, um compromisso puro, orgânico, um compromisso que mantém a identidade da gente ao longo do tempo. Um compromisso que se exprimiria na máxima de Kant. Né? Kant inventou uma solução para o problema do juramento, que é a seguinte, né? Quando eu enuncio uma promessa, quando eu faço uma promessa, eu estou promulgando uma lei, como se eu fosse o síndico, né? O síndico, né? É como se eu estivesse colocando uma lei em relação à qual eu quero me submeter, né? Eu sou louco por me submeter. Por quê? Porque fui eu que a enunciei livremente. Então aquele enunciado, que para os homens em geral é o enunciado, eu quero ir para a cadeia, para a prisão do casamento, para o resto da minha vida, para o Kant, era o momento maior de expressão da liberdade. Por quê? Porque a liberdade não é para ele fazer o que a gente quer, mas enunciar a lei que a gente pretende seguir, né? E esses momentos de enunciação de uma lei a qual a gente se submete, eles são raros, né? São esses que mudam a vida, os outros são mais ou menos reposição disso, né? Uma vida se conta pelo número de promessas que ela faz, né? Vida pequena, promessas poucas. Vida grande, muitas promessas, né? Muitas exceções também. Mas é por aí que você é difícil dizer isso, né? Mas você avalia o que significa uma vida que se realiza, né? Uma vida que se realiza é uma vida que leva a cabo as suas promessas, né? E contando que as promessas são reversíveis, são mutáveis, etc. Mas o segredo e o problema, né, kantiano, que vai fazer o Lacan dizer isso aí é perverso, isso aí não dá para cumprir, é o seguinte, que nesse ato de enunciação da lei que eu vou seguir, esse ato ele é um ato de amor. Por isso que o mandamento cristão tinha razão. Ama o outro como a si mesmo. Você vai amar essa mesma potência de criar a sua lei para si. E se você então tem esse ato de amor, você tem esse ato de amor, e somos então uma grande família, um grande irmão universal humano, baseado pro Kant, no amor, né? Esse modelo de amor, ele não funciona. Por quê? Vocês perceberam, né? Ele no fundo deu um significado ao amor. O que é que eu estou falando quando eu digo isto? O que é que eu estou falando quando quero levar uma vida do tipo A ou do tipo B, né? Para o Kant, o significado estaria dado. Bom, o significado do amor é a liberdade. O significado do amor é o exercício racional da liberdade. O significado do amor é o reconhecimento universal da liberdade que a razão me faculta. Opa!
Quer dizer que é isso do amor? Quer dizer, esse é o referente do amor? Para o Kant é esse o referente. Para o Lacan, não. Para o Lacan, essas três palavras, elas implicam uma mágica, né? Eu te amo, que é você dar o que você não tem. Vejam só, com isso, ele articula essa ideia de que o referente do amor é vazio. Você não tem, é o que te falta. Quando você ama, você partilha a sua falta com o outro. Né? E, do outro lado, Lacan vai dizer, mas e a história do Kant, com a lei, etc. Bom, essa história tem que ver com a dominação entre as pessoas. Né? Tem que ver com a luta pelo reconhecimento. Tem que ver com fazer o seu desejo se generalizar. Tudo bem, tem a ver com o desejo, ótimo, faz parte do ser humano, mas desejo e amor não se casam. O desejo, o amor é uma espécie de consolo para o desejo. Né? Não tem nada que case e solde o desejo junto com o amor, porque eles são gramáticas diferentes. Né? O desejo envolve um tipo de relação, uma promessa, que é diferente do amor. E é aí que os desencontros entre homens e mulheres realmente se tornam sem volta. Né? Ou seja, e não vou entrar em detalhes aqui nesse ponto, quando uma mulher diz eu te amo, ela está dizendo uma coisa diferente de quando um homem diz eu te amo. São promessas diferentes. Né? Porque eles estão se referindo a coisas diferentes. Já vimos que não tem nenhuma referência para o amor. Né? Mas porque a relação entre o fundamento e o valor é diferente em cada caso. Né? Bom, honrar a palavra. Né? Quer dizer, agora voltando no nosso problema. Né? Por que o juramento seria então uma coisa que foi assim degradada? Porque nós, argumentam os críticos, sei lá, de corte pós-moderno, porque nós, conservador, né? Porque nós não mantemos nossa identidade. Né? No fundo, o nosso problema com o juramento é que a gente disse que ia ficar igual aqui e lá. E daí vão acontecendo coisas, vão passando objetos, circunstâncias, a ocasião faz o ladrão e a gente muda. E daí a promessa não se sustenta mais. A promessa não se sustenta mais porque a gente muda. Contra-argumento agambeniano para isso. Né? Lacaniano também. Quem falou que aquilo que eu disse, quando eu disse, vai permanecer o mesmo ao longo do tempo, posto que, acabei de dizer para vocês, o ato de promessa, de juramento, é um ato que transforma de saída todos os envolvidos. Então, veja só, quando eu estou jurando uma coisa, eu já sou outro, diferente daquilo que antes de ter jurado. Portanto, como é que eu vou ser fiel ali naquele momento a alguém ou alguém que não é mais? Percebe? O juramento nos coloca num trabalho para sustentar, para manter a palavra, e não numa garantia de identidade, que é onde o sintoma neurótico vai atacar. Ele vai usar o juramento como um cartão de crédito. Você prometeu, agora cumpre. Né? Você falou que ia ser, agora vai ser. Imaginando que a gente quer é manter-se o mesmo ao longo do tempo. É o contrário. Ou a gente poderia argumentar o contrário. É preciso se transformar ao longo do processo envolvido num ato de promessa, para que aquela palavra que a gente não sabia o que ela estava apontando, venha encontrar um sentido e uma redefinição. Ou seja, para que a promessa possa ser feita outra vez. Por isso que não funciona a atitude do eu disse que amava ela uma vez em 1718 e agora então está resolvido. Por quê? Porque o cara que pensa assim é alguém que está apaixonado pela identidade. Identidade de si, identidade da outra, identidade da relação.
Tudo bem? Então, geralmente a gente associa o juramento, a palavra de honra, com uma posição conservadora. Uma posição que é, no fundo, contratualista. Né? Como se, quando eu prometo, eu estivesse fazendo a mesma coisa que quando eu vou num banco e assino um financiamento para comprar minha casa. Não é a mesma coisa. Essa é uma das teses que eu quero apresentar aqui para vocês. Por quê? Porque não faz parte de assinar o financiamento da sua casa que nós vamos transformar o que significa o financiamento, nós vamos transformar o que significa os juros, as paredes da casa e assim por diante. Ao passo que numa promessa, numa verdadeira promessa, o que está sendo prometido é que é como se os 2, 3 ou 5 ou todos apostassem em algo, que eles não sabem o que é, mas apostassem assim mesmo. Tudo bem? Bom, uma das maneiras de interpretar a emergência da modernidade, esse desgaste da palavra e da moeda, dos valores, é justamente afirmar que nela vigora uma progressiva separação entre práticas jurídicas e práticas religiosas. Esse é o ponto do Agamben. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade diante de Deus. Já viram isso nos filmes? Né? Isso é um juramento que se faz no interior de um processo jurídico, né? Geralmente com, acho que hoje não mais, mas com a mão estendida sobre a Bíblia, né? Juro dizer a verdade. Caramba! Já pensaram no que isso significa? Você sabe a verdade? Opa! Qual? Né? A verdade mesmo, está jurando. Você está jurando que vai dizer a veritas, né? A descrição exata do que aconteceu. Qual que é o truque? Né? Esse tipo de juramento, ele é conhecido como juramento assertório. Né? Ele foca na função que está incluída em toda e qualquer promessa, que é a função do testemunho. Né? Ele está supondo a seguinte situação, de que você viu um crime, e que o crime já acabou, e ele está sendo julgado, e que você só vai falar do que você viu, né? Ou seja, daqui para trás. Né? E esse juramento ele se combina com uma segunda forma, vamos dizer assim, discursiva, desejante, né? Envolvida no juramento, que é o juramento promissório. Né? Quando a gente jura, a gente faz duas coisas diferentes. É isso que o Agamben está mostrando. A gente diz: sou fiel ao que eu vi, ao que eu sei, né? E saber que eu chamo de verdade, mas ao mesmo tempo eu posso prometer que vou ser fiel para você no futuro. Né? Vejam só que interessante, o juramento é uma espécie de anel temporal, né? É uma bolha temporal onde a gente se mete, um touro temporal, vou falar com o Lacan. Uma amarração impossível, vamos dizer assim, entre o passado e o futuro. Essa bolha temporal é o equivalente, vamos dizer assim, metafísico desse trabalho para sustentar o juramento. Né? Ou seja, o juramento ele é uma tentativa de manter o presente, mas desde que a gente considere o presente como negação de si mesmo. Ou seja, o presente é essa transformação, essa não identidade da palavra a si, de um ao outro e de si a si. Tudo bem? É justamente o juramento remanescente que visava recompor a aliança perdida pelo desgarramento do caráter sagrado da palavra e seu retorno na função de testemunho. Esse é o argumento do Agamben. Ele diz assim: o truque, lembra que eu falei do truque? Que estava no Sácer, na ideia de sagrado. O truque é o seguinte: nós, os modernos, nos caracterizamos por acreditar numa separação radical, crescente, progressiva entre justiça, né, leis e religião, crenças. Né? Crenças, cada um pode ter as sua fé pessoal, própria, coletiva, etc. Agora, a lei é igual para todos. Né? E a modernidade nasce quando a gente inventa um jeito de viver onde o sagrado, né,
passa a não mais ser o critério, vamos dizer assim, de organização universal das leis. As leis viraram simplesmente uma convenção. É um acordo que eu faço com você, depois vou mudando, né? Tem os especialistas em fazer leis, o tal do síndico, etc., mas não tem nada de sagrado. É uma coisa totalmente profana, laica, né? O Agama diz, não, opa, aqui tem um truque. Quando a gente faz a lei, quando a gente estabelece kantianamente a lei que vai reger a vida, quando a gente faz essa aposta impossível, entra nesse turbilhão temporal, tem algo de sagrado que está posto em cena. Só que como a gente não raciocina mais religiosamente, a gente esquece, né? E transforma essa aposta num contrato. Diz, opa, esse é o truque. Essa é a separação, né, que teria acontecido lá na origem, no interior do sagrado, né, entre o jurídico e o religioso. Cada vez que a gente faz um juramento, no sentido próprio do termo, a gente junta essas duas coisas de novo. Por isso que o juramento é uma coisa tão detestável, perigosa, que parece anacrônica, né? Quer dizer, para que mesmo que a gente precisa jurar? Para que mesmo que a gente precisa dizer eu te amo? Justamente para recompor duas dimensões que estão profundamente separadas da nossa experiência. A hipótese do Agama puxa, essa é a experiência que, bom, também de acordo com a análise, né, essa experiência que me torna humano, né, porque eu recomponho uma experiência do sagrado. Mas aí você tem que mudar a conotação do sagrado. Para a gente, sagrado é enfim, a igreja, a estátua, o santo e etc. Não, para o Agama, o sagrado é aquilo que a gente sacrifica, né? O boi que a gente sacrifica, o dinheiro que a gente empenha numa causa jurídica, o que seria assim as custas do processo. Sabe as custas? Quem perder paga as custas. Isso é o sagrado, né? Não imagine o sagrado como uma coisa assim transcendental. O sagrado é extremamente objetivo. É aquele valor que a gente não quer a cada momento renunciar. É aquele sacrifício que a gente a cada momento não quer fazer e põe, portanto, assim, em separado, né? Em espera, põe de lado, né? Está valendo tudo menos isso. Esse é o sagrado, né? Sacrifico qualquer coisa para os meus filhos, sacrifico qualquer coisa para o Palmeiras, se não for para a segunda divisão. O que é que eu não sacrifico nesses atos que eu estou prometendo? O próprio sacrifício, né? Esse sacrifício do sacrifício, esse meta-sacrifício é o objeto do sagrado. Tudo bem? Bom, espero ter deixado claro então que manter a palavra, para ser sintético, é mudar a palavra. O homem que tem palavra não é um homem que repete sempre a mesma coisa. É aquele que se transforma para manter a palavra como ela poderia ter sido. E se ele não mudar, simplesmente ele está traindo sua palavra. Isso o Nelson Rodrigues era fantástico, né, na dialética dessa ideia, né? Nada mais traidor, nada mais vilipendiador, nada mais, vamos dizer assim, canalha, do que alguém que faz da execução da sua promessa uma garantia da sua identidade, ou força o outro nisso, né? Por quê? Porque é um jeito de você, usando a liberdade, tirar a liberdade do outro e sua. Tudo bem? Lembra sempre que a promessa só é promessa porque a gente tem a contraface da moeda, ou seja, a gente tem o perdão, a gente tem um passo atrás, a gente tem o não vou cumprir o prometido, né? Que é também, bom, fonte de uma patologia essa, mais clássica, né? Extremamente, vastamente estudada pelo Freud, que é a culpa, né? Culpa é basicamente isso, e a sensação e o custo e o preço indireto, né, que a gente paga para mudar de ideia, né? O que acontece com o neurótico? Ele quer mudar de ideia, mas ele não quer pagar, né? Então não dá para eu mudar, mas sem que a minha palavra tenha esse efeito performativo de transformação, etc. Não dá. Precisa aprender que não dá. Se você quer mudar e alterar a sua promessa,
há um custo, né? Assim como há um custo para prometer, né? Bom, como é que eu estou? 1 hora? Mais 1 hora? Eu prometi, mas eu não cumpro a promessa. Você sabe que para cumprir as promessas ele tem que mudar exatamente o que estava prometido no prometido, né? Então eu vou colocar mais umas duas, três, que me perdoe a russa, que nunca mais vou fazer isso, mas eu vou colocar assim, 1 ou 2 ideias, né? Para a gente encerrar a conversa, né? Que no fundo remeteria o seguinte: a ideia de que fazer uma promessa é no fundo fazer um ato de nomeação, né? É de dar nome, né? Quando eu digo eu te amo, parece que eu estou falando uma coisa do tipo assim: eu tenho uma substância íntima que tem uma afinidade metamórfica com a sua substância interior e eu quero me manter junto com essa sua substância para todo sempre, né? No mínimo. Traduzindo assim exageradamente, né? No fundo não é essa forma, né, que a gente está usando quando a gente diz eu te amo, mas no fundo quando eu digo eu te amo, eu estou dando um nome, né? Estou dando um nome para nós, né? Isto que é nós, eu chamo de eu te amo. Mais ou menos assim como chamar a coisa pelo treco. Tá? Essa coisa aqui, esse it que acontece entre a gente, ele chama treco, né? Chuchuzinho, uma coisa que não tem palavras, né? Está além de todas as palavras. Tudo bem, né? Mas desde que você emparelhe as duas coisas, né? Desde que você faça essa equação, né? E essa ideia é extensamente desenvolvida pelo Agamben. Essa é uma ideia que difere no Lacan, né? Lacan vai pensar a nomeação como um ato de desejo, não como um ato de amor, né? Mas, para ilustrar isso, prometo terminar depois, o Agamben recupera uma prática dos romanos, né? Os invadiam a cidade, Cartago, né? Sitiavam a cidade e esperavam o momento da batalha, o momento da invasão, né? E quando chegava esse momento, o chefe dos romanos se apresentava aos portões da cidade e nomeava todos os deuses da cidade que ia ser invadida, né? E ao nomear esses deuses, ele enunciava um por um, né? Portanto, era um problema maiúsculo de espionagem saber quais são os deuses de uma cidade, ou seja, quais são os nomes do amor, né? Para uma comunidade, para uma pessoa, para um grupo e etc. O general então enunciava esses nomes de Deus, né? Que para a tradição mosaica são impronunciáveis por motivos análogos, ou seja, não pronunciar o nome disso que faz de nós, claro. Porque se alguém se apossar desse negócio, pode nos destruir, pode nos dominar, pode nos corromper. E o general romano então chegava às portas da cidade inimiga, declamava os nomes dos deuses locais e dizia o seguinte: em Roma vocês vão ser melhor tratados. Venham para a nossa casa, nós acolhemos vocês. Vocês estão aqui numa cidade que é uma cidade ruim. Venham para Roma, né? E essa prática, vamos dizer assim, no fundo, o que ele estava fazendo? Estão mudando a lei, né? Não vai ser mais a lei de vocês, vai ser a lei romana. Só que a lei de vocês vai permanecer dentro da lei romana, né? Só muda a sede, né? Só muda o local fundamental. E para alguns, como Higino, alguns estudiosos do mundo romano, esse cerimonial ele funcionava pelo seguinte: também Roma tinha um nome, né, para o seu Deus, que era simplesmente cidade lida de trás para frente, né? Roma, conhece, né?
Essa eu contava para a minha namorada da 8ª série. Ou seja, Roma é um anagrama de amor. Né? No fundo, o amor é só isso, é o rapto dos nomes. Né? É a posse de um sistema de nomeação. E a sua reposição e a sua reinvenção. Tudo bem? Perguntas? Nada? Silêncio, só um cinema, palavra. Você falou, professor, sobre aquela coisa de quando o homem jura não, o nome diz eu te amo, a mulher diz eu te amo, eles dizem coisas distintas. Não só porque a própria fala é imprecisa, quer dizer, não tem um objeto, né? Mas aí você explicou e eu perdi. Eu não expliquei, eu pedi para não explicar. Se eu entrar nisso, a conferência virar outra coisa. Isso. Tá. A única coisa que eu pedi para passar, vai ser outra vez, isso aí. Vamos tentar mais ou menos assim. Né? Imagina que para um homem, eu te amo, é o mesmo que constituir uma exceção. Né? Ou seja, tem todas as mulheres já existiram, que vão existir e que existem no momento. Tem uma, né, que não é como todas as outras, que é única, né, que é única na sua espécie, única no seu gênero, que é você. Então, quando eu digo eu te amo, eu produzo essa excepcionalidade. Né? Eu produzo esse N menos 1. Tudo bem? E veja como por trás disso a gente tem um raciocínio contratualista. Né? A gente tem a lei que diz case-se com uma mulher, case-se com todas menos mamãe, case-se com a lei. E você tem uma espécie de cláusula, né? De caso único dentro desse, vamos chamar a lei de universal, né? E vamos chamar esse x-1 de particular. Essa extração do particular é para a subjetividade, para o desejo masculino, vamos dizer assim, a forma de dizer eu te amo. Né? Tanto que o malandro, na hora H, vai dizer: não, mas foi uma coisa assim do corpo, ela é qualquer uma, só você é aquela que eu realmente amo. Aquilo foi, sabe como é que é, né? Homem é assim mesmo. Lei vale para todos, mas para você, você está abrigado nessa posição. Tudo bem? Ou seja, faz parte da abordagem contratualista, né? Isso você vai ver muito nos discursos do homem sobre o casamento e sobre o amor. Né? Até onde vai, até onde vem, posso desfazer, garantias. Ele está sempre preocupado com uma mentalidade meio jurídica. Né? Vamos dizer assim, do lado do homem, o amor é uma questão, vamos dizer assim, de direito. Né? Do lado da mulher, a gente tem uma lógica, vamos dizer assim, distinta. Porque quando ela diz eu te amo, ela não está falando, existe isso, mas é fraco a ideia de que você é um homem único. Os homens são todos iguais, a gente sabe disso. Tudo bem? Não tem muita discussão. Você é único. Essa sua barba, esse seu tom de voz faz de você o único entre os homens. Sinceramente, receber um elogio, uma cantada dessas, é meio assim, tem algo fora do esquadro, não é assim que a gente
quer ser amado, né? Eleito, etc. Né? O que a gente quer, no fundo, não é produzir uma exceção, ou melhor, quando uma mulher diz eu te amo, ela diz uma coisa que não é um caso particular da lei, mas ela faz um salto, né, através do qual ela alcança uma certa impossibilidade. Né? Ela vive isso como impossível, mas está acontecendo. Né? Está para além do que eu posso prever, além do que eu posso controlar. Você não é uma particularização do universal, mas você mostra que existe, né, uma não totalidade, né? Você mostra, e quando eu te amo, eu digo isso, né? Você mostra que é possível uma experiência, né, que é não acreditável, que transtorna a lógica do universal particular. Né? Onde que a gente encontra uma relação desse tipo? Né? Uma relação de apartamento, não aquele lugar onde a gente mora, mas de estar apartado dele. Quer dizer, como se eu me comunicasse com uma entidade que é um marciano, vamos dizer assim, que está apartado de mim, que segue outras regras, que é um ser que não tem leis comensuráveis. E nesse ato, né, de dizer eu te amo, no meio esse impossível. Por isso, para a experiência feminina, e fazendo muitas concessões, não se trata da lógica do direito, mas se trata da lógica da religião. Né? Para as mulheres, o amor é uma questão religiosa. Vamos discutir isso. Religiosa no sentido de uma experiência transcendente, uma experiência transformadora, uma experiência de salvação, uma experiência de devoção. Né? Imagine quanto isso aqui não dá pretexto para masoquismos e todo tipo de perversões que a gente encontra na experiência religiosa também. Né? Então, imagine que não é que ela vai tomar o seu homem como um Deus, porque pode ser o contrário. Ela é a deusa e ele é o crente. Né? O que é importante é essa não redutibilidade, né? Essa nomeação de um abismo ontológico, vamos dizer assim. Eu pedi para ter que dizer isso. Vou te ajudar, vou desviar um pouco o foco. Eu queria que você falasse de uma coisa. Enquanto você falava, eu fiquei pensando na figura do fiador. É muito interessante, né? Eu vou alugar uma casa, de certa maneira eu dou minha palavra que todo mês eu vou pagar X. Eu escrevo, dou minha palavra, então assino, etc. Se eu não pagar, alguém que deu a palavra no meu lugar vai pagar, vai honrar esse compromisso. Inclusive, se ele não honrar, ele vai perder uma propriedade que ele deu, etc. Enfim. Pode ter o fiador. Então, agora, me chama a atenção como hoje em qualquer projeto coletivo, você está falando muito da aventura amorosa, etc., que é um projeto a dois, inicialmente 2 projetos absolutamente individuais, né? Mas pode ser um projeto. A esperança é que seja um projeto do casal, coletivo, enfim. Mas o que me chama a atenção hoje em dia, fiquei refletindo enquanto você falava, é essa precarização da palavra no projeto coletivo, por exemplo, no pagamento da sessão para um analista. Você falando hoje, você me clareou uma coisa, um detalhe. Na primeira sessão eu deixo claro ao interessado, olha, a gente vai ter um método de trabalho. Você vai vir toda semana, horário tal, vai sentar aqui, vai falar do que você quiser. O tempo é uma questão relativa, que você vai entender como isso funciona. Mas com relação ao pagamento, então, será? É X por sessão, você paga no final da sessão. Caso você falte, eu cobro. Eu estou me dando conta que nunca ninguém disse, tá, eu concordo. Nunca ninguém disse, não, tem razão, eu concordo, se eu faltar, eu pago a sessão para você. E aí o que eu tenho observado? É assim,
é obnubilado pelas suas palavras, os poucos que discordam, normalmente a pessoa falta e ela não fala de pagar na próxima sessão. Olha, eu faltei, é nada mais justo, ele ficou aqui esperando por mim, está aqui as 2 sessões, né? Então é interessante como essa ausência, só agora me caiu a ficha. Ele não deu a palavra dele, foi a minha palavra, supondo que fosse algo negociado, mesmo imposto a 2. Detalhe, ele não falou nada disso. Ele não jurou. É muito comum a gente ver pessoas no consultório dizendo assim: ele está namorando comigo. Eu não estou namorando com ele. A gente ouve muito isso. Precarização, né? Então eu queria que você falasse dessa questão do fiador, que é um personagem que está assumindo, já tem o fiador profissional, né? Que é um, sei lá, Porto Seguro, Sul América, etc., paga 3 aluguéis lá, esse desaparecimento, e essa questão da palavra no projeto coletivo, qualquer que seja ele. Bom, o primeiro comentário é que fidelidade é um dos institutos, né, que o HB estuda, né, que compõe o juramento. Né? A fidelidade vem de fides, né? No fundo é a essência do conceito de honra para a antiguidade, né? Que é a relação que existe entre um pai e um filho, fides, filho. Né? Então, quando eu sou fiel, no fundo é porque eu estou fazendo valer aquela gramática que eu aprendi como filho. E um exemplo muito bonito disso, assim, de sabedoria bíblica, é que o mandamento é honrar pai e mãe, não é amar pai e mãe. Amar pai e mãe é a loucura kantiana, né? Você vai amar a lei. Não, você não vai amar a lei, você vai honrar, né? Honrar, você pode honrar pai e mãe odiando. Você pode amar pai e mãe sendo assim totalmente indiferente. Você pode, a honra no fundo diz respeito à preservação do nome, só isso, tal ato de nomear, né? Ou seja, vocês viram, por exemplo, aquele filme japonês A Partida. É um filme excepcional, é um pai e um filho que tem uma relação assim longínqua, né? Meio diferente, talvez agressiva, odiosa, né? Por que ele tem que enterrar o pai e fazer os ritos, né? Porque ali está um ato de nomeação, né? Por pedra, né? Esse aqui é meu pai, e assim por diante. E a nomeação, ela analisa isso, ela responde por essa nossa ilusão de que no juramento você tem um voto de identidade, né? É por esse veio, né, que jurar é manter-se o mesmo, mas manter-se o mesmo como um filho é a continuação do pai, né? Manter-se o mesmo, pense assim, uma genealogia. Como assim? Você é o mesmo que seus ancestrais? Sim e não. Para estar à altura da herança que você recebeu, você tem que se transformar pra caramba, né? Ou seja, é uma certa ilusão de perspectiva de que produziu essa associação entre o fides, né, a fidelidade, e o juramento, né? Claro que vai haver uma tradução contratualista disso, né, que vai então associar a fidelidade com a manutenção de certos comportamentos, né? Aliás, essa discussão já estava no Kant, né? Quando ele vai analisar o casamento, ele diz assim: então, se é um contrato, eu posso dispor da minha esposa como eu disponho do escravo, ela é minha propriedade, eu a tenho. E ele vai radicalizando a coisa até dizer que não é possível. Não é isso. O casamento não é um contrato. Ele presume um contrato, né? Ele pode ser assim amparado pelo contrato. Como o namoro não é um contrato. E quando começa a ser um contrato na clínica, a gente sabe que a coisa vai virar e vai ficar mal. Por quê? Porque no fundo você perdeu a dimensão da nomeação e se transformou o outro ou a si mesmo numa propriedade, né? Com relação ao pagamento e à promessa de pagamento, me ocorreu um caso assim, único, né?
visceral e destruidor com promessas. Ou seja, ele não conseguia manter em nenhuma área. Enfim, bastou prometer que ferrou. Então ele fugia das promessas, porque da hora que ele falava namorando, ferrou. A hora que ele falava vou pagar e a vida do sujeito é bastante complicada. Um cara que fazia assim, e desesperado, porque ele não era alguém assim, um canalha, não vou pagar, levei vantagem. Era um cara que queria, mas havia uma força misteriosa mais forte que ele mesmo, que a cada vez o impelia para uma espécie de complexo de traição. O cara que faz uma tatuagem gigante para anunciar o juramento, para toda vez que ele fosse fazer uma corrupção da promessa, se agarrar naquilo no corpo. E naturalmente, o cara encrencado com grana e etc. E vai analisar para cá, para lá, e não consigo pagar, e de repente ele estava me devendo assim 6 meses. Uma quantia muito considerável, e eu sacando que só podia dar nisso. Tem esse sintoma que ele vai fazer comigo, é isso. E para segurar a coisa, tinha que ter estômago para 6 meses ou mais. Tinha que entrar. A parada era essa. Já, no começo eu já vi que era essa a parada. Né? E daí depois de 6 meses ele desaparece. E eu falei, fiz o que pude e tal. Né? E 5 anos depois, eu estou atendendo na véspera do Natal, dia 23, um negócio assim, né? Fechando o consultório, quando o cara muito humorado, um cara divertidíssimo, ô doutor Cristo, para tudo, volta aí. Abre o consultório de novo, ele chega, diz, eu estou curado, está aqui o cheque. Ou seja, ele sacou todo o processo e ele viu que ele só precisava de um ato, né? E veio pagar a promessa que ele tinha, enfim, corrompido e etc. naquele momento. Né? Ele usou a análise, claro que durante 5 anos não tinha uma semana que ele não pensasse que o Dr. Christian queria matá-lo, ia fazer um voodoo, enfim, me transformei numa espécie assim de catalisador, de condensado de todas as traições que o cara tinha feito na vida. E o cara veio e pagou uma promessa que nunca tinha feito, no fundo. Né? Você tinha mais uma questão que era como a do fiador. Então, essa é a droga do neurótico, né? Na sua relação com a palavra. Né? No fundo, é alguém que faz juramentos, faz promessas, que empenha, que diz eu te amo, mas no fundo o que ele diz está amparado, vamos dizer assim, numa espécie de banco imaginário, que pode ser papai, mamãe, os seus ancestrais, o fato de ele ser, enfim, torcedor do Palmeiras. Ele está amparado em alguma coisa que no fundo faz com que a palavra que ele empenha não seja bem dele. Né? Quer dizer, o outro me fez falar, o outro me colocou nessa situação, ou seja, eu não respondo, né, pela palavra que eu empenho. O fiador é uma ideia que só existe, no fundo, por um sistema de escrita. Né? É assim que começa a moeda, é assim que eu passo da palavra falada para a escrita. Tá, então, por que eu posso transmitir essa dívida e distribuir essa dívida para quem quiser, etc? Porque a palavra se torna anônima. Você notou aí, né? Eu posso contratar um fiador. E quanto mais anônimo, mais gasta. Bom. No more. Mais questões? Boa noite. Bom, como ninguém disse que vai falar, não queria falar sobre aquilo, mas vou montar um pouco. É que assim, quando o senhor colocou que o homem, quando diz eu te amo, ele quer dizer uma relação de direito, no caso? Está pensando numa gramática? Sim,
Mas quando eu fico pensando que, porque quando você diz uma coisa, precisa que haja um emitente, um receptor e uma mensagem que os dois entendem. Então, eu acho que... Posso corrigir? Esse que os dois entendem não é... Não, mas assim, porque eu penso que assim, quando o homem diz, no sentido de que ela tem algo diferente das outras, é isso que ela quer ouvir. E ele sacou isso. Entende o que eu quero dizer? Será que ele diz isso porque ele diz ou porque é o que ela quer ouvir? E no caso dela também, porque o homem tem essa necessidade de ser essa posição meio que de, no caso de religião, mas do sacrifício, como você falou, porque a mulher tem que se sacrificar em função da família, em função dele, em função dos filhos, em função de... Lógica religiosa. Sim, no sentido de sacrifício, de sacrificar. Tanto que muitas mulheres até costumam, ou são cônjuges em si, como se fossem suas mães. Então, são substitutas de suas mães. Elas fazem um prato para ele comer. Sim. Olha, eu sou de família bem, e na minha família eu sou muito criticada por não paparicar os meus primos dessa forma. Porque elas falam que as mulheres têm que fazer isso. Então, olha, uma coisa que é incutida. Então, eu fiquei pensando, será que isso é o que ele realmente quer dizer, ou o que ela quer dizer, ou o que ela sabe que ele quer ouvir? E o que ele sabe que ele quer ouvir, e por isso ele vai conseguir ter o êxito. Porque que nem Hitler. Ele só conseguiu o que ele conseguiu porque ele disse o que a Alemanha queria ouvir. Ele conquistou pela palavra. Então, isso que eu fiquei pensando, essa mensagem é o que ele realmente quer dizer, ou o que ele sacou que ela quer ouvir, e ela também. Não conseguiria descrever melhor o que realmente acontece. Está perfeita nessa descrição, né? Essa diferença entre o que você diz naquilo que você assim, quer dizer e aquilo que o outro quer ouvir é a diferença que o Lacan conceitualizou como entre a demanda e o desejo. Só que demanda e desejo teriam, vamos dizer assim, articulações diferentes no homem e na mulher. Por exemplo, para a mulher, o amor ele é, em tese, convergente com o desejo. Né? Então, é porque eu amo que eu me entrego, porque eu me entrego que eu amo. Há uma tendência, vamos dizer assim, centrífuga. Né? O amor é o que junta essas duas coisas impossíveis. Né? Daí que, para a experiência feminina, o amor tenha caras ou faces, né? Meio assim telepáticas, intuitivas, meio... O verdadeiro amor, ele é impossível, né? Ele é capaz de superar as palavras. Né? De tal forma que ele adivinha o que eu quero sem que eu tenha que dizer, ele adivinha aquilo que eu vou querer sem saber que eu estou querendo. Né? Ou seja, isso que você falou, falar aquilo que o outro quer ouvir, é um emparelhamento, né? É um emparceramento entre a demanda e o desejo. Só que para a mulher, demanda e desejo juntam. Para o homem, demanda e desejo se separam. Então, é muito comum de homens, sem justificar a classe, né, é trair a esposa para descobrir se ele ama mesmo ela ou não. Né? E é verdade. É claro que depois fica se embanando, se ferra, não volta atrás, etc. Mas ele está convicto de que ele vai descobrir por esta diferença que de fato ama e que não é só sexo. Né? Que tem essa diferença. Impossível para uma mulher acreditar nisso. Impossível. É a prova cabal do que eu estou dizendo, que para um a gramática é que eu digo e para a outra é de outro. Quer dizer, quando você diz assim, a gente se entende no amor, falso. O amor é essa experiência de desentendimento. Porque enquanto ele está dizendo, te amarei como exceção única, e é isso que você quer ouvir, e ela está ouvindo, é impossível que isso esteja acontecendo, mas está acontecendo mesmo assim. Às vezes a
o amor é uma espécie de lubrificante, uma espécie de azeitamento. Ilusão seria muito banal e meio forte, excessivamente forte, né? Para duas outras experiências que, sem o amor, a gente não aguentaria, né? A tensão que elas produzem entre si, que é de um lado o desejo, do outro lado o gozo, né? Se você puser os dois juntos sem amor, dá zica sempre, né? Então o amor, ele apara, né? Ele tenta coordenar essas duas substâncias, vamos dizer assim. Mais questões? Bom, então, devido ao adiantado do tempo, queria agradecer então a presença de todos. Então, no final do mês que vem, eu vou estar presente falando da interpretação dos sonhos, e depois encerrando a Ana Laura Prates Pacheco com a carta sempre chega ao seu destino. E a gente encerra o projeto esse ano, um projeto que tem sido bem sucedido graças aos nossos convidados, como foi o caso do Cristo. Muito obrigado, Cristo.